Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática. Eu sou o professor Domingos e neste vídeo nós vamos fazer a resolução passo a passo da 19ª questão da prova de cadete bombeiro. Cadete bombeiro? O que é isso, professor? É a prova do CFO, curso de formação de oficiais para o Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, 2022, tá bom? Essa prova para cadete, ok? Então vamos à leitura, vamos ler, ok? Então olha só, diz o seguinte: em uma lista de 5 números naturais, x é o menor. Dessa lista, sabe-se que a moda única é 24. A mediana é 21 e a média é 20. O menor valor que x pode assumir é item A, 9, item B, 10, item C, 11, item D, 12, item E, 13. Vamos então à resolução? Lembrando que essa resolução é passo a passo. Por quê? Para que você entenda a questão. Entenda, e isso é importante, tá? Vamos então ao nosso primeiro passo. Rolagem aqui, vamos lá. Então no primeiro passo aqui, o que nós temos? Temos a organização. Como assim, professor? Olha só, presta atenção aqui, ó. Nós temos que a moda é 24, mediana 21 e média 20. Professor, o que é isso? Pessoal, isso aqui está relacionado, esses itens aqui estão relacionados à estatística, são métodos, né? São parâmetros estatísticos. Então, olha só, o que é a moda? Moda, pessoal, moda, ele é um conjunto, é aquele elemento de uma sequência, tá? Que tem maior, está se repetindo por mais vezes. É isso, teoricamente é isso, né? Em uma sequência, tem números que se repetem e esses números, eles se repetem o maior número de vezes, tá? Por exemplo, se nós temos... Aqui, já vou logo dar exemplo aqui nesse nosso problema, tá bom? Porque aí fica mais fácil. Então, nós temos aqui 24, né? Por que é 24? Porque ele está em maior número de vezes, entendeu? Então, ele é a moda. E aí ele está falando no problema que a moda é única, é 24, tá? Depois nós vamos analisar aqui porque que tem duas vezes, tá bom? Mas só para você entender, é o número em uma sequência, o número que está se repetindo por mais vezes, esse é a moda. Esse número é a moda dessa sequência, ou do evento, né, que está ocorrendo. A mediana, o que é a mediana? A mediana, imagina uma sequência. Imaginou uma sequência? Então, o elemento que está fazendo parte bem no centro, tá? Bem no centro dessa sequência, não importa se ele está se repetindo ou não, é o elemento que está bem no centro, tá bom? É esse número que é a mediana. O que é a média? A média, né, é justamente você pegar, somar o número de elementos que estão na sequência. Você soma os elementos e você divide pelo número de vezes que você tem os elementos. Um exemplo típico disso é, por exemplo, a média de duas provas. Você fez a prova A e fez a prova B. Qual é a média das duas provas? Você vai somar a nota da prova A mais a nota da prova B e divide por 2, entendeu? Então, essa é a média, tá bom? Então, vamos aplicar isso agora nesse nosso problema? Beleza, dei um exemplo, dei uma forma, expliquei de forma resumida, né, o que cada um desses entes aí da estatística representa. Então agora vamos ao nosso problema. Aqui você observa que tá escrito assim, rol. O que é o rol, professor? Rol é o rol da casa? Não é o rol da casa não. Rol é a organização da sequência e ela pode ser na sequência crescente ou decrescente. Aqui, como o problema está informando que o valor de x é o menor, então aqui é uma ordem crescente, certo? Do menor para o maior. Então aqui x, depois eu coloquei um outro número que nós não sabemos
uma incógnita, na realidade, uma incógnita, um número, né? Coloquei uma outra incógnita que é o y, mas aqui já aparece 21. Professor, de onde o senhor tirou esse 21? Olha só, olha para cá, tá vendo a mediana? Lembra que eu falei que a mediana é aquele elemento da sequência que aparece bem no centro? Como assim, professor? Olha só, conta aqui, ó. Temos 5 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, o 21, ele tem que ser escrito aqui, bem no meio. A mediana é o termo central dessa sequência numérica, tá bom? Professor, agora está falando de média 20. Calma, então nós vamos ainda passar a média. Vamos então à moda. O que é a moda? Moda, lembra que eu falei que a moda é aquele com número que aparece o maior quantidade de vezes, com maior frequência na sequência, tá? Então, quem está aparecendo em maior número de vezes aqui nessa sequência é o 24. Deixa eu só ajustar aqui no microfone. Foi o 24. Então, olha só. Mas, professor, mas se está escrito aqui 24 uma só vez, por que o senhor escreveu duas? Se eu escrever apenas uma vez, pessoal, ele vai estar, teoricamente, parecido com os outros. Ele vai estar na mesma quantidade que os outros, né? Digamos que a gente não... Esse aqui, ó, ignoremos, né? Esse 24 aqui. Deixa eu só colocar esse negócio aqui para cá, que acho que você vai entender aqui melhor. Digamos que tivéssemos assim, né? 24 tem escrito quantas vezes? Uma vez. O 21 também. Ah, professor, mas o 24 ele pode estar escrito aqui. Não, não pode. Sabe por quê? Porque quando nós escrevemos de forma crescente, eu não posso escrever o 24 aqui no lugar do Y. Não posso, porque é crescente, então é do menor para o maior. Então, nem o número 24 não pode ocupar nem aqui essa colocação aqui de Y, nem de X. Beleza? Entendeu? Foi. Gostei de ver, você está prestando atenção. Então, olha só. Então, por isso que eu tenho que escrever no máximo 2 vezes aqui. Aqui eu escrevi uma vez e aqui o único espaço que é restante para ele é esse aqui. Então, aqui eu tenho que... Ele é a moda. Beleza? Foi. Agora, qual o problema aqui, professor? Ih, agora... O que nós vamos fazer com isso, professor? A gente não tem nós não temos assim um vislumbre, né? Estamos vislumbrando resolver isso daí. Calma, não está nessa calma, tá? Eu sei que é muita calma nessa hora, mas eu faço justamente de propósito para chamar atenção. Vamos aqui na rolagem. Segundo passo. O que o segundo passo nós temos? Nós temos justamente, deixa eu colocar para cá, né? As nossas taxas aqui. Nós temos justamente a média. Lembra da média que eu falei para vocês? Nós temos, são 5 números, né? São 5 números. Deixa eu sair daqui da frente para você, né? 5 números, ó. O X, o Y, mais o 21, mais o 24, mais o 24. Então, eu escrevi aqui em cima, certo? No numerador. Quando eu escrever aqui em cima, no numerador, embaixo eu tenho que escrever 5. De onde o senhor trouxe, professor? De onde o senhor tirou esses 5? É justamente o número de vezes, o número de elementos que eu tenho. São 5, certo? Então, eu tenho que fazer o seguinte agora, né? Tenho aqui a média, isso aqui é a estrutura da média, tá? Então, já tenho que a média aqui é 20, então eu escrevi aqui, ó, 20, e agora eu tenho uma equação, certo? Vamos simplificar essa equação? Beleza. Então, observe que aqui eu repeti a equação e vou multiplicar por quanto? Por 5. Professor Jones, por que o senhor fez isso? Porque eu quero eliminar esse denominador, tá bom? Eu poderia multiplicar logo direto 5 vezes 20, mas eu quis utilizar esse mecanismo aqui. Então, vai ficar 5... deixa eu ver aqui, tá no terceiro passo, tem que ir para o quarto passo. Então, vou multiplicar os 5 vezes 20, né, que vai dar 100, e os 5 vezes esses elementos aqui, né, e dividido por 5, vamos escrever o próprio número, esses números aqui no numerador. Não entendi, professor, calma. Eu já vou tirar aqui, ó, passar para cá, que aí vai ficar melhor para você entender, tá bom? Deixa eu passar aqui também. Vamos lá. E eu tirei o quarto passo, né? Desculpa. Aqui tá aqui, pronto. Vamos lá. Isso acontece ao vivo, é assim. Ó, terceiro passo. O terceiro passo,
nós temos o seguinte, ó. Aqui, ó, lembra que eu falei, ó, 5 vezes 20 vai dar 100. E 5 dividido por 5 vai dar 1, né? Então, vai ser o próprio numerador que está aqui, eu vou escrever aqui, beleza? Show, muito bom. Ok, professor, mas ainda assim, ainda tá um negócio que não tá... Calma, vamos simplificar? Vamos. Então aqui, eu peguei esse mais 69, que estava no segundo membro, passei para o primeiro membro. Ele era positivo, ficou negativo. Repeti aqui, ó, o x mais y, tá? X mais y, aqui também repeti x mais y. E agora ficamos com o quê? Com 31, por quê? 31 é o resultado da subtração entre 100 e 69, tá bom? Então ficamos com essa equação. E professor, desculpa, esse número aqui, isso aqui é uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Professor, isso aqui tem infinitas soluções. Calma, muita hora nessa calma, tá? Vamos então ao quarto passo? Vamos lá. Quarto passo. No quarto passo, o que que nós temos? Deixa eu sair da frente aqui. Ô, professor, só está na frente. Ó, no quarto passo, o que que nós temos? Professor, inequação? Ah, não. Professor, aí não. Calma. Muita hora nessa calma. Esse x menor que y não é uma condicionante lá do problema? Ele não, lá no problema não diz que o x é o menor valor? Beleza, né? Ok. X é menor que y. Show. E o y é menor que 21. Como assim, professor? Vamos lá, voltar aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Se essa sequência é crescente e o x ele é o menor valor, né? O x é o menor valor, então o y ele é maior que o x e o y é menor que o 21. Você concorda? O y é menor que o 21. Então, por isso que o y é menor que 21, certo? Beleza? Se ligou? Foi. Então, olha só. Aqui, ó, o que que eu faço? Eu peguei aqui e fiz o seguinte, né? Peguei aqui o valor de x mais y, que é igual a 31. Beleza? X mais y é igual a 31. Como assim? Tá aqui, ó, tá vendo? X mais y é igual a 31. Então, agora eu posso colocar em evidência o que? O y. Como assim, professor? Ó, coloquei em evidência o y, isso quer dizer o quê? Que 31 menos x. Foi? 31 menos x. Beleza. Agora, olha só. Olha aqui no quinto passo. No quinto passo, vamos pegar... lembra dessa inequação aqui? Que nós temos, que faz parte lá da sequência? Beleza? Vamos escrever aqui, ó. E vou fazer o quê? Substituir no lugar do y. Ah, agora eu estou começando a entender. Isso aí. Então... no lugar do y, tá vendo que eu coloquei em evidência o y aqui, então eu vou escrever quanto? 31 menos x. Então, 31 menos x. Beleza? Então, temos uma inequação que agora ela tem apenas uma incógnita. Então, resolvemos a inequação da seguinte maneira. Esse menos x aqui que está fazendo parte do segundo membro, nós vamos passar para o primeiro. Então, vai ficar positivo. Menor que 31. X mais x é igual a 2x menor que 31. Como o objetivo é colocar em evidência o valor de x, temos que dividir o primeiro membro e o segundo membro por 2, isso mesmo. Então, quando nós dividimos, vamos ficar com o seguinte, 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes x é x. 31 dividido por 2 vai dar 15,5. Ou seja, quer dizer que o valor de x tem que ser um valor menor que 15,5. Isso aí. Vamos então ao sexto passo? No sexto passo, nós temos a nossa última inequação, certo? A nossa última inequação diz o seguinte, x menor que 21. Tá bom, x é menor que 21. X menor que 21. Ah, então o valor que eu posso atribuir para y... Professor, por que o senhor escreveu essa sequência aqui? É para justamente a gente verificar qual vai ser o menor valor possível para x, certo? Então, x mais y é igual a 31, não é isso? Olha aqui, ó. X mais y é igual a 31. Então, se o valor de y é menor que 31, né? Então eu posso atribuir para y que valor? 20. E isso é mesmo, professor. Pode ser 20, porque 20 é menor que 21, beleza. Como
Se eu atribuo para o valor de y sendo 20, o valor de y sendo 20, o valor de x será quanto? 11. Por quê, professor? Porque 11 mais 20 é igual a 31. Professor, tem um número... Professor, poderia ser o y, não poderia ser 22? Não poderia. Porque se eu escrevesse aqui 22, 22 ele é maior que 21. De acordo com essa condicionante, que é a sequência, ou seja, uma sequência crescente, e o y é menor que 21, então ele não pode passar de 21. Entendeu? Então tem que ser sempre números, né, menores, né? Então 20 mais 11 dá 31. E o próximo número que eu poderia escolher para y seria quanto? 19. Mas 19, né? Se o y for 19, o valor de x será quanto? 12. E o que a gente percebe aqui? Que à medida que nós vamos diminuindo o valor de y, né? Claro, que mantendo-se nessa sequência aqui, observe que sempre o y é maior que o x, mas ele quer saber qual é o menor valor possível para x. Então, o menor valor possível para x é quanto? 11. Entendeu? É isso aí. Então, assim, nós encontramos qual é o menor valor possível para 11, né? Dentro dessa sequência da estatística, né? No caso, ele utilizou moda, mediana e média, né? Então, como resposta, nós temos a letra C, 11, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido proveitoso para você. E sendo proveitoso para você, você com certeza vai apoiar o canal. Apoiar o canal fazendo o quê? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para as notificações e compartilhando esse material com outras pessoas. A outra coisa, se você quiser deixar também seus comentários, deixe, né? Porque é relevante, né? Será um de grande proveito aí. Eu com certeza vou ler todos. Mas voltando ainda no compartilhamento, né? Compartilhar esse material com outras pessoas. Por quê? Porque esse material sendo relevante para você, também será relevante para outras pessoas. E assim nós vamos espalhar mais esse conteúdo, esse conhecimento, né? Tem até uma frase que diz assim: conhecimento é poder, né? Feito que com o conhecimento nós podemos galgar outros patamares, né? Agora a palavra em voga agora é patamar, né? Então podemos alçar outros patamares, tá bom? Então por hoje é só. Ficamos aqui, terminamos aqui essa resolução. Espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Tchau!